Fala galera, tudo em paz? Mais uma discussãozinha sobre cirurgia. Lógico, para quem está caindo aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Daniel do time da cirurgia. E hoje uma discussãozinha de imagens bem legais, algumas coisas que podem aparecer relacionadas a complicações pós-operatórias. Vamos começar? Há uma imagem de atelectasia. Atelectasia, pessoal, ó, percebam que tem um desvio aqui para o lado onde está a lesão. Então, esse pulmão está todo atelectasiado, todo fechado. A gente está vendo um desvio do mediastino para o lado que ele está encolhido, que ele está fechadinho. Por isso que a gente chama de atelectasia, que ele está fechadinho e encolhido. Quando que isso acontece no pós-operatório? Paciente com distúrbio ventilatório por dor em pós-operatório imediato. Existe uma grande discussão se é causa de febre ou não, vocês já devem ter visto essa divergência. Nas questões de prova, continua aparecendo como causa de febre. Então, tem que lembrar dessa imagem de atelectasia, naquele paciente que começa a ter um pouquinho de distúrbio ventilatório logo após a cirurgia, que está sentindo muita dor. Vamos otimizar a analgesia, vamos fazer fisioterapia respiratória para ver se ele melhora esse quadro aqui. Aqui está muito intenso, né, pessoal? Aqui tem muita atelectasia. A gente trouxe a imagem mais clássica para vocês. Mas poderia ser só um branquinho num segmento aqui. A ideia é essa. Tranquilo? Quando a gente está falando de infecção, pessoal, a infecção ela pode ser superficial. Percebam que aqui está pegando só a pele, provavelmente é uma infecção da ferida operatória, uma infecção superficial. Claro que a gente vai ter que avaliar, conforme os sinais flogísticos local, se vai ser necessário entrar com antibiótico, mas muitas vezes não precisa drenagem, não precisa nem abrir ponto. Mas essa infecção pode ser profunda, acometendo toda a região que foi operada. Quando isso acontece, aí não tem muito jeito. Às vezes a gente precisa drenar, entrar com uma antibioterapia um pouquinho mais extensa, uma antibioterapia que cubra um pouquinho mais. Geralmente para superficial, uma cefalexina é suficiente. Quando é profunda, a gente quer cobrir germes um pouquinho mais atípicos, a gente entra com ciprofloxacina e clindamicina. Tranquilo? Bom, outras imagens que podem aparecer na prova de vocês são imagens referentes a hematomas. E percebam que aqui a gente tem essa imagem de um hematoma. Ó. É sangue que está se acumulando do ladinho da ferida. Aqui tem muito sangue. E aí o que a gente vai precisar fazer muitas vezes é a expressão. A gente abre um ponto, faz a expressão desse hematoma. Ou se for muito hematoma acumulado, a gente drena. A gente só não mexe quando é pouco hematoma. Tranquilo, pessoal? Se for pouco hematoma e tiver tudo cicatrizado bonitinho, as chances de infeccionar são baixas. Então a gente não mexe. Mas se não tiver cicatrizado bonitinho, tem que abrir ponto, tem que drenar, tem que tirar esse sangue, porque senão vira foco de infecção. Tranquilo? Olha só como é legal uma tomografia aparecendo um hematoma, uma região bem delimitada, bem centradinha, bem bonitinha. Claro, a gente vê esse branquinho aqui, ó, é o sítio da sutura, é onde foi feita a incisão prévia. Esse branquinho é como aparece o fio na tomografia. E aí embaixo, ó, na região de pele, tecido subcutâneo, se formou uma coleção um pouquinho heterogênea, um hematoma. Beleza? A gente pode fazer um ultrassom também. Percebam que é uma coleção, porque tem um pouquinho de cápsula, mas é mais heterogênea, tem áreas internas que nada mais são do que coágulos, muitas vezes como aparecem aqui. Aqui ainda tem uma septação interna, pode ser um hematoma um pouquinho mais complicado. Diferente do seroma no ultrassom. Olhem só que seroma bonitinho, com as bordas marcadas. É líquido mesmo, líquido anecoico no ultrassom, sem nada dentro. É seroma, é ali uma aguinha que se acumulou embaixo da pele. Mesma coisa, vamos abrir um ponto, tirar essa aguinha que se acumulou, vamos dar uma aspirada com uma seringa para tirar esse seroma. Tranquilo? Quando a gente está falando de deiscências, aí eu sei que começa a confusão, vamos devagar. De dentro não, né? De cima para dentro ou de fora para dentro, como vocês preferirem. Vamos da pele até para a deiscência lá de dentro, das anastomoses. Deiscência da pele, nada mais é do que o ponto se abriu. Só o ponto se abriu, nada mais. A gente vê assim. Ah, mas como vou ter certeza que nada se abriu lá dentro? Não vai ter saída de grande quantidade de secreção, não vai ter alça saindo como uma evisceração, não vai ter nada para a gente pensar em outra patologia. Vai ser só a pele que abriu, sem sair aquele líquido em água de rocha, sem ter muitos comemorativos. Tranquilo? Quando a gente tem a eventração, o que é a eventração? É a aponeurose abrir sem a pele abrir. A pele íntegra está mantendo ali, está segurando as alças intestinais que estão aparecendo
porque a aponeurose abriu lá dentro. Tranquilo, pessoal? E ó, um clássico de eventração é isso aqui, ó. Sair em um jato, sair grande quantidade de líquido seroso, de um pouquinho de líquido em água de rochas. Vocês virem isso descrito na questão, uma quantidade média a grande de líquido saindo da ferida, saindo em jato, como nesse caso aqui, tem que pensar numa eventração. E se a gente juntar uma deiscência de pele com uma deiscência de aponeurose, ou seja, uma deiscência de pele com uma deiscência de aponeurose, uma eventração, a gente vai ter a evisceração, que nada mais é que a aponeurose abriu, pele abriu, alça veio para fora. Não tem muito jeito aqui, é conduta cirúrgica, ressutura de parede. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha nos drenos, que às vezes a gente tem muita confusão. Dreno de tórax, um clássico, tem diversos tamanhos, o mais utilizado hoje em dia é o 28, e ele é adequado para a gente fazer a drenagem de coleções hemáticas, purulentas ou ainda quilosas, quando a gente vai pensando numa lesão de ducto torácico. Dê uma olhadinha aqui, ó, num dreno de tórax, e a gente sempre vai ter que observar, geralmente, o aspecto que está no dreno e como está chegando lá no sistema coletor. Tranquilo, pessoal? No selo d'água. Porque aqui a gente vai ver se é sangue mesmo, se está se acumulando alguma outra coisa. Aqui é sangue, aqui é um dreno hemático. Se vocês derem uma olhada nesse dreno aqui, a gente tem um dreno um pouquinho mais branco, espesso. Não dá para a gente diferenciar de um purulento e um quiloso aqui. A gente fica nessa suspeita. Se for um paciente que tiver uma história de intervenção do lado esquerdo, onde fica o ducto torácico, estiver evoluindo com esse líquido leitoso, sem tanto espesso, questão falar que não tem odor forte, a gente pensa em quiloso. Mas se for mais espesso, com debris de odor forte, a gente pensa mais em purulento. Tranquilo, pessoal? A drenagem de tórax também pode ser feita com esse drenozinho aqui, ó. Conheçam ele, o dreno pigtail, que muitas vezes a gente conecta nessa válvulazinha aqui, ó, que é a válvula de Rayleigh, que a gente não precisa ligar nesse sistema coletor no selo d'água. Ela por si só funciona como uma válvula unidirecional. E aí, ó, a gente pode drenar um pneumotórax da forma menos traumática possível, com um dreno fininho, pigtail, através de uma punção, e ainda deixar o paciente com uma válvula de Rayleigh mais confortável. Tranquilo? Outro dreno de interesse nosso é o dreno de Penrose. Junto com o próximo dreno que a gente vai ver, ele também é um dreno siliconado, mas aqui ele é mais flexível. A gente usa ele para drenar mais coleções de subcutâneo, mais coleções purulentas. Quando a gente coloca ele dentro do abdômen, geralmente a gente tem que guiar ele para ficar bem posicionado onde a gente quer. Aí surgiram, frente a essa dificuldade de posicionar o dreno de Penrose dentro do abdômen, surgiu os drenos túbulo-laminares, siliconados um pouquinho mais rígidos. E eles realmente a gente consegue colocar exatamente onde a gente quer, para vigiar exatamente aquilo que a gente quer quando a gente está mexendo dentro da barriga. O dreno túbulo-laminar, que alguns serviços conhecem como dreno japonês. Tranquilo, pessoal? E para ele, ó, vamos ter diversos usos. A gente vai conseguir vigiar se está saindo alguma secreção um pouquinho mais serosa, um pouquinho mais purulenta. Aqui, ó, está um pouquinho mais serosa essa secreção. Não dá para a gente ter certeza, a gente teria que mexer um pouquinho para a gente ver se é só serosa mesmo, se não está pintando de amarelo, para ver se não é bilioso. Mas dê uma olhada nessa aqui, ó. Esse dreno com certeza está drenando uma coleçãozinha hemática que se acumulou. Pode ter ficado um pouquinho de sangue ali depois da gente fazer uma ressecção grande, ó. Esse paciente tem uma incisão grande aqui. Se essa imagem não estiver invertida, a gente está olhando para o lado esquerdo do paciente. Pode ter feito uma GDP, tiver com uma incisão grande de chevron, uma GDP deixando um dreno, vigiando ali se não vai ter nenhum sangramento nem nada do tipo. Acumulou um pouquinho de sangue. Se for bem pouquinho, nos primeiros dias depois de cirurgia, a gente fica tranquilo. O que a gente quer é o dreno serosinho, bem clarinho. Tranquilo, pessoal? Aqui já ficou um pouquinho mais purulento. Olha esse dreno como está espesso, né? Não está claro, não tá tão clarinho quanto naquele primeiro lá. Está mais espesso, está mais purulento. Se a gente cheirar, isso aqui vai ter um odor forte. E ó, percebam que a gente não tem um dreno túbulo laminar aqui. A gente tem um Penrose falsificado como túbulo laminar. E como é que a gente faz isso? A gente coloca uma sondinha de Foley dentro dele para guiar para onde a gente quer. Ele é bem efetivo. Tanto o dreno de Penrose quanto o túbulo laminar drenam por capilaridade, então funciona muito bem. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem um dreno de aspecto mais fecaloide, tá mais feio, percebam? Que aqui, ó, tem um monte mais de conteúdo mais espesso. Tá feio isso aqui. Provavelmente a gente vai precisar reintervir esse paciente. Aqui, ó, um clássico bilioso. Clássico, verde, verde, verde. Nem sempre vai estar verdinho assim, às vezes está amarelo e esverdeado. O mais importante é vocês perceberem que pinta a bolsinha coletora e toda a região ao redor de bile, porque bile tinge.
bile deixa amarelado, amarelo esverdeado. Tranquilo, pessoal? Olha esse aqui também mais bilioso, como deixou toda pintada a bolsa coletora. Tranquilo? Esse aqui é um caso especial que eu trouxe para falar uma coisa para vocês. Se na questão ou na vida, vocês verem um paciente que está nos primeiros dias de pós-operatório, saindo um débito muito alto, independente do que seja, 600, 800 ml, alguma coisa está errado, pessoal. E foi o que aconteceu com esse paciente aqui. Esse paciente foi submetido a uma colestectomia videolaparoscópica e aí, nos primeiros dias de pós-operatório, ele começou a drenar uma grande quantidade desse líquido aqui. Isso aqui é um líquido hemobiliofecaloide, porque tinha bile, tinha sangue e tinha cocô, porque ele tinha uma lesão de via biliar e uma lesão de alça intestinal. Foi uma cirurgia videolaparoscópica complicadíssima que um chefe nosso da residência fez, super complicada. No intraoperatório teve lesão de alça, foi estourada, mas o paciente evoluiu mal. Precisou ser rodado, foi corrigido, ficou super bem depois. Fizemos uma biliodigestiva. Sucesso! A gente deixou um dreno para vigiar, ele vigiou, mostrou para a gente que a gente ia precisar intervir precocemente. E quando a gente está falando de via biliar sendo machucada, a gente tem que lembrar do dreno de Kerr, aquele dreno que a gente coloca na via biliar, ó, essa partezinha aqui que fica para via biliar, essa partezinha aqui que fica para fora, para direcionar a bile que vai passar, para fazer com que os pontos que a gente deu ali na via biliar não estenosem, que cicatrizem adequadamente. Tranquilo? E aí, indo mais um pouquinho para a parte de subcutâneo, quando a gente quer impedir que se formem coleções serosas, coleções hemáticas, a gente tem o dreno Portovac. É um clássico. Essa bolsinha aqui, ó, a gente consegue apertar ela e fazer um vácuo, e aí o vácuo vai puxar por toda essa extensão do dreno, vai puxar o sangue que está se acumulando e tudo mais. Um dreno especial que vocês têm que conhecer é o duplo J, também conhecido como duplo rabo de porco. Ele é utilizado, pessoal, na urologia. Percebam que ele tem duas curvinhas, uma aqui e uma aqui. Ele é utilizado muito na urologia para proteger a via urinária. Quando a gente tem casos de pielonefrite obstrutiva, a gente vai derivar a via urinária pelo lado desse cálculo, ou quando a gente vai submeter o paciente rim único a uma cirurgia com alta chance de lesão ureteral, a gente coloca ele para proteger. Percebam como aparece no raio-x, ó, uma extremidade dele fica lá em cima no rim e a outra vai lá embaixo na bexiga. E todo ele serve de dreno para a urina não se acumular em nenhum canto. Ó. Isso aqui nada mais é do que um cálculo, pessoal. Um cálculo que provavelmente estava obstrutivo, passou esse duplo J. Aqui desse lado também, aparentemente tem um cálculozinho bem aqui, em que a gente precisou passar um duplo J. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa, bastante drenos, mas é isso aí. Um beijo no coração de vocês.